mulheres lutaram tanto por igualdade que se igualaram aos homens no que eles têm de pior, a promiscuidade. Miraram nos direitos iguais e acertaram nos defeitos iguais. Isso é o café com teu pai. Elas passaram a imitar aquilo que elas mais criticavam no homem. Confundiram liberdade com libertinagem e chamaram isso de empoderamento. Se homem pode sair com várias, eu também posso. Se homem pensa só em sexo, então agora Também vou usar e descartar. E elas não percebem que esse comportamento é o que mais alimenta o que elas chamam de machismo. São elas quem mais influenciam os homens a tratá-las como objeto. Isso porque elas se comportam dessa forma. O homem usa e a mulher acha que está no controle. Mas se sente vazia depois disso. A gente sabe. Isso reforça nela o discurso de que homem não presta. Enquanto isso, o homem vê nela exatamente o tipo de mulher que ele não respeita. E o que mais diferenciava a mulher, sua capacidade de entrega, vínculo e ternura, foi rotulado como fraqueza, quando na verdade era a força que faltava no mundo. E o que é mais podre no homem, a sexualidade, o descontrole sexual foi tratado como liberdade, quando é só um buraco emocional fantasiado de empoderamento. A verdadeira revolução não está em se igualar aos erros deles, mas resgatar aquilo que há de mais nobre no feminino. E exigir o mesmo do masculino. Isso sim assusta, transforma e cura. De nada. Galera, o mano deu a real aí. E tem muitas mulheres revoltadas com a atitude desse cara, mano. Peguei alguns vídeos aqui de algumas mulheres reclamando da atitude dele. Nós vai dar uma visualizada aí, beleza? Ai, café com teu pai. Às vezes não ter pai é uma bênção, sabe? Às vezes o pai ter ido embora e você não ter o seu pai ali se torna uma coisa boa. Porque parar pra ouvir conselho de macho a respeito de como você ser mulher. Gente do céu. E juro, incrível. Incrível a cabeça do homem, como é que ele pensa. Eu sou um homem, eu vou ensinar as mulheres a serem mais mulheres. Eu vou mostrar pra elas todos os defeitos que elas têm, tudo que elas fazem de errado. Vou ensinar elas a serem mulheres melhores. Vai um macho. Em determinadas ocasiões, eu realmente acho que é melhor não ter um pai. Tipo, se seu pai é agressivo, se seu pai agride sua mãe, se seu pai é cachaceiro, alcoólatra, drogado, coisa parecida, tudo bem. Mas o que ele quis dizer são simplesmente mulheres que a gente não quer se relacionar. Inclusive, ela que tem tatuagem, um exemplo que ele disse, talvez não nesse vídeo, mas um exemplo que ele disse, piercing, acho que ela não tem, mas tatuagem eu vejo que ela tem, já passou dos 30. É o tipo de mulher que a gente só quer pegar e largar, porque não tem como assumir esse tipo de mulher. Tem todos aqueles rolês das traições, borderlines, caramba, comparação de ex, é uma bagaceira. Tipo de mulher que ele disse a gente não quer, realmente. Mas pra Dondoca aí citar, bom, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Pena que todas as noites choram no travesseiro. Eu sinceramente não sei por que tanto alvoroço por conta desse café com teu... Porque sinceramente, gente, vocês esperavam o quê? Não me surpreende nem um pouquinho. Se você for parar pra escutar esse tipo de conteúdo, você vai perceber que realmente faltam neurônios capazes de fazer sinapses. Sinceramente, gente, isso não é novo pra ninguém. Isso, na verdade, vem de muitos anos atrás. Só era bem veladinho e os homens não tinham tanta coragem assim pra colocar pra fora esses pensamentos completamente sem noção. Não é completamente sem noção. Tem fundamento o que a gente diz. É que antigamente não tinha internet, não tinha YouTube pra gente demonstrar nossa opinião. O que tinha era a TV, e a TV é completamente controlada pelos donos do mundo. A narrativa deles impera, então como é que a gente vai se pronunciar, não é mesmo? Mas hoje a gente tem acesso à informação, ao conhecimento. Então, hoje tá mais difícil pra gente cair nesses negócios. E essa daí também, já passou dos 30, também tá cheia de tatuagem. Inclusive, tô vendo aqui tatuagem de borboleta. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas dá pra ver daqui. Quer dizer, é complicado. É o que eu falei. Só tá reclamando em quem doeu. Quem não doeu, não reclama. Mas hoje, no Café com a Tua Mãe, versão crente, eu vim aqui trazer algumas coisas pra vocês, meninas, amigas do meu coração, pra vocês não caírem nesse tipo de papinho, que o cara, ele vem com doces palavras, com aquele cheirinho importado, pra você não cair nesse tipo de coisa. Porque assim, existem sinais de quando o cara presta e de quando o cara não presta. E hoje eu vou te ajudar com alguns deles, tá bom? Bom, primeiro ponto é se dizer crente. Isso aí pra mim não basta. Pra mim, ó, ir pra igreja pra mim não basta. Ter cargo na igreja é a coisa mais fácil do universo. Pode ser o melhor pianista do mundo. Se o coração estiver imundo, ele vai demonstrar isso pra você. E eu espero que você não demore pra enxergar isso. Se o cara vai com muito sede ao pote, não te respeita, vai com desculpinha de não tô preparado, já dê 30 passos pra trás, tá bom? Porque homem que é homem respeita a mulher. Ele não vai chegar numa mulher se ele não tiver com a intenção de se casar com ela. E ponto final. Como eu falei, essa daí já passou dos 30, já passou da Deual, já tá cheia de tatuagem, já provavelmente ainda não casou. Quer dizer, ela, na época que ela tava nova, entregou pra todo mundo. Agora que tá velha, quer um bobão pra casar. O cara tem que chegar pra casar. Pegar o pior do pior do pior. Os óvulos já não tá tão fértil mais, já chegou numa certa idade. Aí sim vai casar. Quando tava nova não queria casar. Agora quer, agora virou crente. Foi pra igreja zerar quilometragem. Acabou isso aí, entendeu? Ninguém mais é besta, não. Segunda
coisa, só pensa nele. Não coloca você nos planos, é sempre sobre ele, tudo é sobre ele, meu amor. Se ele não é capaz de demonstrar nenhum tipo de interesse, cuidado e respeito com você, é óbvio que isso não vai melhorar. Isso só quer dizer que ele é um baita de um egocêntrico. Outro ponto, não respeita a família. Tem muito problema com a família, você já começa a desconfiar. Porque um cara que não sabe respeitar a própria mãe, que grita com o próprio parente, você acha mesmo que ele vai te respeitar? Tu acha mesmo que ele vai, amor? Isso aí que ela falou, eu concordo também. Mas vale pra ambos, tá ligado? Porque a mulher também que não respeita o pai também pode ter uma certa desconfiança aí. Isso aí vale pra ambos. E a gente já vai pra um outro ponto. Tá sempre encostado. Nunca quer saber de trabalhar. Homem que é homem, amor, se vira. Ainda que esteja desempregado, ele se vira nos 30. O cara, ele vai trocar um chuveiro pra receber R$90, mas ele vai. Ele nunca vai deixar a família na mão. Ele vai ter esse senso de liderança, sabe? E da mesma forma, se ele não se preocupa, se ele te trata como qualquer pessoa no primeiro encontro, sinais. Aí você entra no Insta do cara e tem um monte de menina lá. Entendeu? Que ele fica comentando, fica curtindo, chama de bebê todas as amigas dele, fica com carinho extremo. Ó. E outro ponto muito importante, ele vai te passar segurança. Você não vai ficar sentindo que você tem que ficar pisando em ovo pra falar com ele, pra chamar. Você vai sentir segurança porque você vai ter certeza do que ele tá demonstrando pra você. Porque homem, quando quer, ele vai atrás. Ele faz, você não tem que ficar chamando. Você não tem que ficar se esforçando. Calma que eu não tô falando de relacionamento. Eu estou falando de posicionamento como homem, ok? Espero que vocês entendam. Porque homem que é homem que é cristão, que ama a Deus, não tem mimimi, não tem tchutchu. Ele é bem decidido, ele é seguro do que ele quer. Ainda que ele não seja perfeito, ainda que ele tenha os problemas dele, os defeitos dele, ele sempre vai demonstrar que ele ama Jesus acima de tudo. Não existe homem que só cultua de domingo e não cultua durante a semana. O verdadeiro culto tá durante a semana. Então, se ele é um cara super santo na igreja, mas durante a semana ele dá um péssimo testemunho e parece qualquer outro cara do mundo, amor, saia fora. Não pense, mas não tem mais. Apenas saia fora. Não é pra você, a não ser que você queira ficar sofrendo. Ou seja, se ele não sabe ser um líder, ele não está se preparando para ser um líder, é porque ele não é. E se ele não é, você não tem que se envolver com ele. Exatamente todos os exemplos de homens, segundo a Bíblia, estão lá. O próprio é Jesus, que literalmente deu a vida pela sua igreja. Se esse cara não vai dar vida por você, você não tem que estar com ele, você não tem que dar trela e nem bola pra ele, tá? Tá carente, compra um pet, vai pra igreja, faz terapia, abre a Bíblia e vai ler. Você não nasceu pra ser chaveiro de homem. Se ele não te vê como serva do Senhor, imagem e semelhança de Deus, não é você que tem que ensinar ele. Bom dia. Galera, hoje em dia tá complicado. Muitas aí reclamando aí da atitude do cara de tá gravando esses vídeos, mas eu concordo, entendeu? Concordo porque tá difícil. Não só pro feminino, mas pro masculino também. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Tamo junto, é nóis.